Bom Dia Brasil. Oferecimento Ford EcoSport. O seu primeiro SUV. Busque por ofertas Ford. Olá, bom dia. Bom dia. O Instituto Amazon acaba de fazer um novo alerta sobre o desmatamento. Em um ano, a destruição na floresta amazônica cresceu 15%. A área desmatada é equivalente a 500 mil campos de futebol. Essa notícia chega no momento em que Noruega e Alemanha suspenderam os repasses para ajudar na preservação da Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai ouvir ministros antes de decidir se veta o projeto de abuso de autoridade que vem recebendo críticas de juízes, procuradores e policiais. Duas propostas em discussão no Congresso endurecem a punição para quem persegue uma pessoa, mesmo que pela internet. A desigualdade chegou ao maior nível das últimas 3 décadas no país, depois de anos de recessão e desemprego alto. Quem está conseguindo um respiro são os trabalhadores com mais experiência. Aumentou a participação no mercado das pessoas com mais de 40 anos. Eu ia chegar a 120. Trabalhando? Trabalhando. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto, e Bom Dia Brasil está começando. O Bom Dia Brasil de hoje começa falando de falta de trabalho, falando da angústia de milhões de brasileiros que estão em busca de um emprego. São 12 milhões e 800 mil desempregados em todo o país. Entre eles, muita gente disposta a passar a noite numa fila para tentar uma oportunidade de trabalho. A gente vai falar agora ao vivo com a Ana Paula Santos, que está em uma dessas filas na Zona Norte do Rio. Bom dia, Ana. Oi, Ana Paula, Chico, bom dia a todos. Olha, essa fila aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro se formou na noite de ontem e os primeiros da fila, eles dormiram aqui ainda na calçada. São oferecidas vagas e para algumas delas é necessário ter experiência anterior. Entre as vagas tem chefe de cozinha, vendedor, açougueiro, pizzaiolo. São 741 vagas e como vocês vão vendo aqui, olha, já vai virando o quarteirão. Para algumas delas é preciso ter experiência anterior. Aqui no Rio de Janeiro, 1.300.000 pessoas estão desocupadas. E olha, desse total, Chico e Ana, 500 mil estão procurando por vaga há mais de 2 anos. O atendimento começa daqui a pouco, a partir das 9 da manhã. Mas olha, a esperança de encontrar um emprego é tão grande que algumas pessoas foram vítimas do falso anúncio de emprego. Vocês vão acompanhar agora imagens que as nossas equipes fizeram hoje cedo. Essa fila reuniu centenas de pessoas em Niterói, na região metropolitana, desde a madrugada. Elas dizem que receberam áudios pelas redes sociais, dizendo que abriria ali um novo posto do governo do estado para cadastrar currículo e divulgar vagas de trabalho. Mas olha, era tudo mentira. O governo do estado confirmou que existe um projeto, mas não há previsão para a abertura desse posto. Mas a fila continua e mesmo assim, muitas pessoas ainda não saíram de lá. Pela uma mensagem de áudio. Minha mãe passou para mim, eu passei para minhas primas e assim foi. Às vezes a gente pega dinheiro de passagem emprestado, a gente deixa filho pequeno em casa. Eu tô desorientada, como é que a gente vai fazer agora? E olha, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, divulgada ontem, mostra como a crise que o país enfrenta desde 2014 aumentou a desigualdade no Brasil, que está no pior nível em 30 anos, e o desemprego é o principal motivo. Esse levantamento mostra que a renda da metade mais pobre da população caiu 17,1%, enquanto o 1% mais rico teve aumento de 10,11% na renda. A perda na renda atingiu principalmente os mais jovens com idades entre 20 e 24 anos, queda de 17,16% na renda, em seguida os analfabetos, queda de 15,09%. Os moradores da região norte tiveram, em média, uma queda de 13,08% na renda e os do nordeste, 7,55%. E, de acordo com a pesquisa, 6 milhões de brasileiros não têm renda nenhuma. E entre os que estão conseguindo driblar a falta de emprego, estão os trabalhadores mais experientes. Aumentou o número de pessoas com mais de 40 anos atuando no mercado de trabalho nesse segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado.
Sandra Regina está feliz da vida, tem 54 anos e arrumou um emprego. Está no período de experiência como operadora de caixa no supermercado. Fui lá, fiz a inscrição, quando a moça me ligou, que eu fui fazer a entrevista, eu falei, ela perguntou a minha idade, eu falei 54. Aí ela falou assim pra mim, depois a gente vai entrar em contato com você. Eu falei assim, acho que não vai, mas eu dei graças a Deus, comecei com isso. Ela se destacou entre os candidatos à vaga porque tem experiência com comércio e mostrou ter maturidade, paciência e tranquilidade na hora de atender o cliente. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a participação de pessoas com mais de 40 anos de idade no mercado de trabalho aumentou no segundo trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo os especialistas, esta é uma tendência. A gente tem hoje uma queda na taxa de natalidade, na verdade isso já é alguma coisa histórica, e uma expectativa de vida maior da população. Então, os velhos têm cada vez uma participação maior na população e os jovens uma participação cada vez menor. E isso se reflete no mercado de trabalho. As empresas percebem que elas têm disponíveis mão de obra jovem e mão de obra mais idosa, e sabem que a mão de obra de mais idade tem maior experiência. O número total de pessoas ocupadas passou de quase 91 milhões no segundo trimestre de 2018 para mais de 93 milhões no segundo trimestre deste ano. Desse aumento de 2 milhões e 400 mil pessoas ocupadas no período, 1,5 milhão estão acima de 40 anos, praticamente o dobro do número de pessoas entre 14 e 39 anos. Esse shopping no Recife tem um programa de empregabilidade para pessoas com mais de 55 anos. E já recebeu mais de 3 mil currículos desde o começo desse mês para preencher 15 vagas. Osmiro Fragoso foi um dos candidatos. Tem 56 anos de idade, é engenheiro eletricista e foi contratado como supervisor na área de manutenção. E se depender dele, tem um futuro promissor na empresa. Rapaz, como eu digo a você, meu avô morreu com 110 anos, eu ia chegar a 120. Trabalhando? Trabalhando. E olha, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, está organizando uma feira de empregos só para pessoas com mais de 40 anos. Já tem, inclusive, muita gente esperando a abertura dos portões, que está marcada para 9 horas da manhã. Essas aí são imagens ao vivo que você vê lá de São Bernardo do Campo. São 300 vagas disponíveis para pedreiro, auxiliar de logística, caixa, motorista, entre outras ocupações. É uma iniciativa da Prefeitura para capacitar e reinserir pessoas no mercado de trabalho. O Congresso está votando 2 projetos que podem aumentar a punição para quem faz perseguição pela internet, por telefone ou mesmo pessoalmente, o chamado stalking. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi, em São Paulo. Um dos objetivos disso aí é dar mais proteção, principalmente às mulheres, né, Rodrigo? Bom dia. Oi, Chico, um bom dia para você, para a Ana, um bom dia a todos. Muitos casos de perseguição e assédio começam na internet. A lei precisa ser atualizada. Hoje, esses casos são julgados com base em uma lei antiga de 1941, veja só. E muitas vezes os criminosos são punidos só com o pagamento de multa. Uma pena branda diante dos danos causados aí na vida das vítimas. Divulgar eventos é o trabalho da Kátia. E foi a partir de um e-mail enviado para vários jornalistas que a Relações Públicas começou a viver um pesadelo. Começou a mandar mensagem para mim como se ele trabalhasse em um veículo de comunicação. Eu comecei a respondê-lo, só que eu comecei a desconfiar, porque o discurso dele era diferente de outros profissionais. Aí, quando eu descobri que ele não trabalhava nesse veículo, eu bloqueei ele na rede social e parei de respondê-lo. Um simples não desencadeou uma rotina de perseguição e ameaças. Ele mandou uma mensagem dizendo que eu tinha que sair sim com ele porque ele queria, que se eu não fizesse isso, ele ia me matar porque ele sabia onde eu trabalhava e todos os meus horários. Essa perseguição obsessiva que amedronta e tira a liberdade da vítima é mais conhecida pelo nome em inglês, stalking. No Brasil ainda não é considerada crime e o perseguidor ou stalker, quando condenado, pode conseguir que a pena de prisão vire pagamento de multa. Hoje a pena para os stalkers é de no máximo 2 meses de prisão. Os projetos aprovados no Senado ampliam para até 3 anos. Um deles diz ainda que, se a vítima for mulher, o juiz pode determinar medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Os 2 projetos seguem agora para a Câmara dos Deputados.
A grande dificuldade que existe hoje é que, como não existe um crime específico, há uma dificuldade de registro das ocorrências nas delegacias, de investigações. Essa advogada especialista em direito digital diz que as redes sociais dão aos perseguidores uma vantagem sobre as vítimas: o anonimato. A internet e as redes sociais potencializaram a prática, seja porque ela permite que você atinja um número maior de conexões, seguidores, amigos virtuais, e muitas vezes as pessoas se valem do anonimato e você não conhecer quem está te perseguindo, isso gera uma inquietação, gera uma frustração. Com a ajuda do Ministério Público de São Paulo, a Kátia conseguiu que o perseguidor dela fosse preso. Mesmo assim, ela não se sente segura. Hoje as minhas redes são totalmente bloqueadas e eu só mantenho nas redes pessoas que realmente eu conheço. Reforçando então, as propostas vão ser analisadas na Câmara dos Deputados e não existe prazo definido para que elas sejam votadas. Mudando de assunto, o egípcio acusado pelo FBI, a Polícia Federal Americana, de envolvimento com o terrorismo, se apresentou às autoridades brasileiras ontem. Ele negou todas as acusações. Mohamed Ahmed Ibrahim prestou depoimento durante 5 horas na delegacia da Polícia Federal do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Foi liberado em seguida. Segundo o advogado dele, Ronaldo de Oliveira, o egípcio reafirmou que não tem envolvimento algum com o terrorismo. Mohamed está na lista de procurados nos Estados Unidos por suspeitas de ligação com os terroristas da Al-Qaeda. Policiais do FBI estiveram presentes na PF, mas não participaram do depoimento. Mohamed mora no Brasil desde o ano passado, é casado com uma brasileira e entrou com um recurso depois que o pedido de refúgio dele foi negado pelo governo brasileiro. Ana e Chico. Obrigada, Rodrigo. Até já. Até já. O Instituto Imazon, que monitora a floresta amazônica, acaba de divulgar novos números do desmatamento na Amazônia. E no período de um ano, houve um aumento de 15% na derrubada de árvores comparado com o período anterior. Então vamos direto a Belém falar com Fabiano Vilela, que tem mais informações. Bom dia, Fabiano. Oi, Ana. Bom dia a todos. Esse aumento de 15% detectado pelo Imazon nos últimos 12 meses, comparado ao período anterior, significa que entre agosto de 2018 e julho deste ano, a floresta amazônica perdeu 5.054 quilômetros quadrados de vegetação nativa. Isso significa que, como se fosse destruída uma área verde do tamanho de 500 mil campos de futebol. A maior parte foi no Pará, 36%, seguido por Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. O Imazon utiliza uma metodologia diferente de verificar desmatamento em relação ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas os dois institutos vêm apontando a mesma tendência de avanço do desmatamento este ano. O governo do Pará disse que fechou um acordo com um banco alemão que vai financiar, a partir do ano que vem, a construção de 5 núcleos regionais de fiscalização. E que este mês apreendeu 600 toras de madeira em uma operação no Nordeste e no Sul do estado. Nós entramos em contato com o Ministério do Meio Ambiente, mas até o momento não tivemos resposta. Fabiano Vilela, para o Bom Dia Brasil. E justamente quando os dados mostram que aumentou o desmatamento, o Brasil perde mais uma ajuda importante para a preservação da Amazônia. Agora foi a vez da Noruega anunciar que vai deixar de contribuir para o Fundo de Conservação e Combate ao Desmatamento na Floresta Amazônica. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone. Juliana, na última década, a Noruega repassou mais de 3 bilhões de reais para o Fundo Amazônia, né? Bom dia, Chico. Oi, Ana. Bom dia a todos. Chico, e o que o governo brasileiro quer? Essa pergunta quem faz são especialistas em meio ambiente que dizem que, além de fazer pouco caso com a ajuda da Noruega, da Alemanha, o governo brasileiro não diz a que veio em relação à preservação da Amazônia. Noruega e Alemanha estão contra as mudanças feitas no comitê que coordena o fundo e também estão preocupadas com o desmatamento que tem crescido de forma acentuada. Agora foi a Noruega que suspendeu as doações para o Fundo Amazônia. O Brasil vai deixar de receber 133 milhões de reais esse ano. E o presidente Jair Bolsonaro reagiu assim. A Noruega não é aquela que mata baleia no polo, lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada, dá exemplo. Pega a grana e ajuda a Angela Merkel a reflorestar a Alemanha. Antes
Antes, a Alemanha já tinha anunciado um bloqueio que pode chegar a 155 milhões de reais. E o presidente já tinha atacado a primeira-ministra alemã na terça-feira. Até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu 80 milhões de dólares para a Amazônia. Pega essa grana e refloreste a Alemanha. Okay? Lá está precisando muito mais do que aqui. A resposta do governo alemão veio nesse vídeo divulgado na internet. Diz que o país é um dos que mais protegem florestas na Europa, que elas cresceram mais de 1 milhão de hectares nas últimas 5 décadas e que cobrem 1/3 do território. O Fundo Amazônia recebe recursos há 10 anos. De lá para cá, a Alemanha já doou 192 milhões de reais. E a Noruega, quase 3 bilhões e 100 milhões de reais. 94% do dinheiro do fundo, que vai para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento da Amazônia Legal. O dinheiro é administrado pelo BNDES. A ONG WWF vê com preocupação a perda dessa ajuda. Num país que está vivendo uma grave crise fiscal, não faz nenhum sentido desprezar recursos vultosos que vêm de fora para apoiar uma atividade fundamental que é o combate ao desmatamento. Os ministros do Meio Ambiente da Alemanha e da Noruega já vinham demonstrando insatisfação com os números do desmatamento aqui no Brasil e com a gestão do Fundo Amazônia. O governo Bolsonaro dissolveu o Comitê Orientador do Fundo, responsável por definir as regras para usar o dinheiro que vem da Europa. Para a Alemanha e Noruega, um sinal de falta de critérios técnicos. Esse especialista em meio ambiente diz que a gestão ambiental do governo precisa entrar no rumo. O que eu acho que está faltando agora é o governo mostrar qual é o seu plano de ação para a Amazônia, né? O que ele pretende, né? Qual é a doutrina que está efetivamente sendo aplicada, né? Acho que nesse ponto o governo ainda está nos devendo um planejamento. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também comentou o assunto, disse que não se surpreendeu com a decisão da Noruega. Ele afirmou que o Fundo da Amazônia está mesmo em discussão e que é natural que qualquer repasse aguarde desfecho sobre as regras. A gente volta àquela pergunta, afinal, o que o governo quer em relação à Amazônia, né, Ana, Chico? Exatamente, Juliana, e não estamos em condições de dispensar nenhum tipo de ajuda para nenhuma área do país ultimamente, né? E para o meio ambiente também não. Obrigada, viu? Até já. Até. Vamos saber agora de previsão do tempo. Sexta-feira, Jaqueline Brasil já por aqui a postos. Bom dia, Jaqueline. Tem temporal previsto para hoje? Onde? Oi, Ana. Bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. Estão na rota dos temporais hoje as regiões norte e nordeste. Essa chuva pode ser forte, volumosa e ela vem com raios. Se você estiver no norte, se prepare para a pancada de chuva que pode apertar nessa área aqui, Amazonas e também Roraima. Já também pode chover bastante no sul da Bahia e no recôncavo baiano. Salvador amanheceu com chuva. Agora, imagens ao vivo, parou, o sol tentando aparecer, mas a chuva forte pode voltar nas próximas horas. Máxima de 26 graus. Tem previsão de chuva também para toda a faixa leste nordestina e é culpa dessa alta pressão que está mandando vento úmido e frio para a região. No norte nordestino e no interior, aí sim o tempo fica firme. Por exemplo, no interior do Ceará. Vamos ao vivo para Juazeiro do Norte, ver como é que está o tempo por lá? Está meio nublado, o sol tentando aparecer, está ali a imagem de Padre Cícero, máxima de 32 graus, mas à tarde só aparece mais, hein? A sexta-feira vai ser ensolarada também em parte do norte, todo o centro-oeste, sudeste e o sul do país. Depois dos últimos dias registrando temperaturas negativas, agora esquenta um pouco mais. É o caso de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Hoje a mínima foi de 8 graus, está ventando ali um pouquinho, máxima de 22. Vamos combinar que é bem menos frio, né, Chico e Ana? Pois é, e essa previsão de menos frio, Jaqueline, é para todo o país? É sim, Chico, para todo o país. Hoje, por exemplo, é no Rio, máxima de 26 e amanhã sobe para 30. Em Porto Alegre, hoje, máxima de 24, a mesma prevista aqui para São Paulo, 23 em Floripa, 22, 24 em BH, 36 em Cuiabá e aumenta mais, 35 em Palmas e 32 em Fortaleza. No fim de semana, gente, é o seguinte, a chuva, ela persiste ainda na faixa leste nordestina, por exemplo, Trancoso, Bahia, o tempo vai ficar bem fechado. Já no litoral norte,
norte do Nordeste, como Jericoacoara, Ceará, e tempo firme e a temperatura bem elevada. Centro-Oeste, o tempo fica firme, no Sudeste também. Por exemplo, litoral norte de São Paulo, amanhã máxima de 27 e Saquarema, Rio de Janeiro também, máxima de 26. E olha, Rio de Janeiro, aliás, deu para ver hoje a lua cheia no céu. Final da madrugada, início da manhã, olha só que bela imagem. E logo depois foi a vez do sol contribuir com essa bela imagem direto de São Conrado e lá no fundo o Morro dos Dois Irmãos. Sexta-feira a gente pode ter um pouquinho de boniteza, né? Bom fim de semana, Chico e Ana. Muito obrigado, Jaqueline. Bom fim de semana para você também. Você vai ver a seguir, o presidente Bolsonaro diz que vai ouvir ministros antes de decidir sobre o projeto de abuso de autoridade. E hoje sai a primeira convocação da Seleção Brasileira de Futebol depois do título da Copa América. A gente volta já. Agora são 8 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Buscando um carro novo? Ford EcoSport, o seu primeiro SUV a partir de R$ 68.990 à vista, com câmbio automático. Mais informações, busque por Ofertas Ford. Eu queria saber uma informação sobre o meu plano de saúde. É que aqui é o Recursos Humanos. O senhor tem que ir para Recursos Alienígenas. Acabou de posar, já deram play no seu filme? Bora! Com o Sky Play, a programação não tem folga. Assista do jeito que você quiser. Ligue 4004-8181. Comunicado importante. Chega de estresse, de correria, de mau humor. Curta a vida, viaje. Começou a super oferta CVC. É sua chance de viajar com preços incríveis. Corra pra loja e aproveite. CVC adverte, viajar faz bem para a saúde. 2 contas em um só aplicativo e com um só atendimento. É óbvio. Para você e sua empresa, Banco Original. Eu sei o caminho, mãe. Primeiro pedaço é pra você. Hyundai Creta 2020, a sua versão mais completa com condições especiais. Taxa zero com 60% de entrada em 24 parcelas. Ou bônus de R$ 2.500 na supervalorização do seu usado. Conheça também versões super equipadas com câmbio automático. Fazer nossas cidades mais inclusivas e sustentáveis é um compromisso da geração do amanhã. Todo mundo concorda que isso é importante. Mas por que não começar a fazer? Como? Leve sua própria sacola para a feira, ué. É assim que se faz o amanhã. Quem concorda, faz. Oi, sou eu, Vivi Guedes, real e oficial, a nova garota propaganda da Fiat. Vem cá, a gente preparou ofertas incríveis, vai ser um estouro. Aproveitem! No plano Troca Certa, seu Fiat Mobi Like a partir de R$ 35.990. Fiat Cronos 1.8 a partir de R$ 58.990. E Fiat Toro a partir de R$ 76.990 com seu usado na troca. Aproveite, porque vai acabar. O Wesley Safadão vem em clima de TBT para relembrar seus maiores sucessos. E na despedida, e como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? E tentativas em vão, tentar tirar você do coração, igual querer viver sem respirar. Wesley Safadão TBT. Confira já nos aplicativos de música. Mas acontece que meu coração não é de papel. Hoje, depois do Jornal Nacional, Roque descobriu que Josiane tem um caso com Regis e ele vai tentar abrir os olhos de Maria da Paz. Você é burra, fala pra mim, você é burra. Nunca você desconfiou do seu maridinho. O que você tá ensinando agora, Roque? A dona do pedaço. Logo depois, para alguns é transporte, para outros, saúde e para muitos é o ganha-pão. A gente vai acompanhar um dia de trabalho do Anderson. Ou pelo menos tentar acompanhar, porque eu também vou de bike. As bicicletas invadem o Globo Repórter. Em seguida, Máquina Mortífera. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai consultar ministros antes de decidir se sanciona ou se veta aquele projeto de lei sobre abuso de autoridade, que projeto que determina, inclusive, prisão de juízes e procuradores. Esse projeto vem recebendo críticas porque intimidaria a ação de agentes públicos. Inclusive, Juliana, representaria um risco até para investigações que já estão em andamento.
Ana, e o projeto já aprovado divide até mesmo integrantes do governo. A pressão contra o que foi aprovado é grande. É também parte de associações de juízes, do Ministério Público e da Polícia Federal. A principal questão é que o projeto aprovado pode inibir investigações. Representantes de juízes, do Ministério Público e da Polícia Federal manifestaram preocupação com o projeto, aprovado pelo Congresso, que define condutas de servidores como crimes de abuso de autoridade. Em nota, a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público diz que o projeto tem falhas e impropriedades que inibem a atuação do Ministério Público, do Judiciário e das Forças de Segurança, prejudicando o desenvolvimento de investigações e processos em todo o país e contribuindo para o avanço da impunidade. A Associação dos Delegados da Polícia Federal diz que algumas medidas podem coagir o trabalho dos policiais. Ao colocar critérios bastante abertos, critérios subjetivos, ela faz com que haja esse receio, nas medidas que vão ser adotadas dentro do trabalho de investigação. E isso é um perigo para o Estado Democrático de Direito. A Força-Tarefa da Lava Jato, no Paraná, também divulgou nota, afirmando que o projeto põe em risco quem prende, quem deixa de soltar, quem acusa e quem bloqueia bens, especialmente quando o caso envolve interesses poderosos. Os procuradores afirmam que o texto intimida a atuação combativa dos agentes públicos ao permitir que investigados e réus os acusem por crimes indefinidos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça disse que algumas das condutas definidas como crime de abuso já são proibidas pelo Código de Processo Penal, como a prorrogação injustificada de investigação. Tenho que dizer que não tem nada a temer. Nós, juízes, não temos que nos intimidar com nada. Nós, juízes, temos que estar blindados das intimações. Nós temos que garantir a aplicação do direito. Nós temos que garantir e assegurar o cumprimento da ordem jurídica. Esse é o nosso papel. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, diz que a lei de abuso de autoridade que está em vigor é de 1965 e que a ideia do projeto aprovado pelo Congresso ajusta-se ao equilíbrio das funções do Estado de Direito. Quem exerce poder tem dever de abusar e é para isso que precisa haver um remédio desse tipo. A reclamação normalmente é geral, por quê? Porque inexistia nos últimos tempos qualquer freio. Agora, de novo, é aquela discussão que a gente sempre trava sobre o Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele que ninguém é soberano. Para virar lei e entrar em vigor, o projeto precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que também pode vetar todo o texto ou pontos específicos. Deputados do PSL ligados ao setor de segurança vão pedir vetos a alguns artigos, como o que limita o uso de algemas. O presidente diz que ainda não decidiu o que vai fazer. Vai chegar nas minhas mãos semana que vem e nós vamos ouvir os ministros, como é de praxe, e de acordo com a orientação deles, a gente toma uma decisão. Logicamente, você não pode cercear os trabalhos das instituições, você não pode cercear, mas a pessoa tem que ter responsabilidade quando faz algo, que é dever ter, mas tem que fazer baseado na lei. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse em nota que o projeto será examinado pelo governo, que ninguém é a favor de abusos, mas que o texto precisa ser bem analisado para verificar se não pode prejudicar a atuação regular de juízes, procuradores e policiais e que o exame será feito com cuidado e o respeito necessários ao Congresso. Ana e Chico. Obrigado, Juliana. Quer dizer, acima de tudo, o Estado de Direito, E o poder de decisão está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, ele sofrendo pressões de todos os lados, E vamos saber o que é que vai pesar mais na decisão do presidente. Quem fala sobre isso com a gente é o Gerson Camarote. Bom dia, Camarote. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Olha, o presidente Jair Bolsonaro vive um dilema, fica claro nessa entrevista que ele concedeu ontem ao ser questionado sobre isso, Chico. E vive um dilema justamente por causa dessas pressões. Você tem, de um lado, uma pressão daquela base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, principalmente ligada aos policiais, ligada aos investigadores, e essa base social tem feito pressão, inclusive, nas redes sociais.
sociais, que é algo muito sensível ao presidente Jair Bolsonaro. Estava conversando com o líder do PSL na Câmara, o deputado delegado Valdir. E aí ele, de fato, confirma que está apresentando ao presidente o pedido de vetos, principalmente aqueles que inibem, pontos do projeto que inibem a ação dos policiais, Chico. Então, você vai ter pressões de todos os lados. O próprio ministro Sérgio Moro, que é ministro da Justiça, foi um ex-juiz, né, federal, ele também está sendo pressionado por juízes federais, por associações também de procuradores. Por quê? Porque durante o debate desse projeto de lei no Senado Federal, o próprio ministro Sérgio Moro, na ocasião, já se manifestava com muita cautela em vários dos pontos. Por quê? Porque esses pontos inibiam a ação de investigadores e dos próprios juízes. Então, agora o presidente Jair Bolsonaro tem que ver o que pesa mais. Se vai ser essa base social e o discurso que ele fez de campanha ou esse aceno que ele está sendo pressionado também pelo parlamento, pelos deputados. Agora, Camarote, temos um fato novo aí de que 5 deputados do Partido Novo entraram com pedido no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo determine uma nova votação na Câmara desse projeto do abuso de autoridade. Esses deputados alegam o seguinte, que houve ilegalidade na votação porque os deputados foram impedidos de realizar a votação nominal. Dá para ter uma ideia de como o Supremo vai decidir nesse caso? Olha, Ana, o Supremo não tem, quando é uma decisão interna do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, o Supremo tem evitado e entrar, principalmente com uma votação já concluída. De todo jeito, é preciso observar qual vai ser a análise do Supremo Tribunal Federal. Agora, isso daí explicita um ponto que a gente chegou a conversar ontem aqui no Bom Dia Brasil, a questão do acordão. De fato, pouquíssimos partidos reagiram a essa votação, e foi uma votação de urgência e, mais do que isso, onde não houve a votação nominal, onde ninguém acabou registrando o seu voto. Então, todo mundo fica ali protegido naquela fumaça da votação sem colocar a digital do parlamentar. E isso daí poderia ter sido coibido, por exemplo, por legendas maiores, que tem mais de 31 deputados. Mas, mesmo assim, todas essas legendas preferiram manter o acordo e aí pequenos partidos acabaram reagindo, mas sem força para quebrar o acordo que tinha sido estabelecido para a votação da quarta-feira à noite. Ana, Chico. Ok, obrigada, Camarote. Até mais. Até mais. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu um processo da Lava Jato no Rio por uso de dados detalhados do COAF. O Ministério Público Federal denunciou Sérgio Cabral e outras 4 pessoas neste processo. Cabral é acusado na Operação Cefini de receber propina de mais de 18 milhões de reais em obras de recuperação das estradas do Rio. O ex-governador confirmou o esquema ontem em audiência na 7ª Vara Federal Criminal. Confirmo o recebimento de valores indevidos, tanto para campanhas eleitorais quanto para benefício pessoal. Não quero aqui discutir se foi o valor exato aqui, 18, ou 17, ou 16, eu não tenho essa precisão. Outro denunciado é um ex-assessor da presidência do DR, o Departamento de Estrada e Rodagem do Rio. E foi a defesa de Lineu Martins que pediu a suspensão do processo ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o ex-assessor, a investigação teria usado dados detalhados do COAF sem a autorização da Justiça. Os advogados citaram a decisão do presidente do Supremo do mês passado para apresentar a reclamação. Dias Toffoli suspendeu todas as investigações e processos que usem dados do COAF, da Receita Federal e do Banco Central sem autorização judicial. Foi uma resposta a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, que questiona as investigações contra ele e o ex-assessor Fabrício Queiroz na Justiça do Rio.
Na época, os procuradores das operações Lava Jato e Greenfield consideraram que a decisão de Toffoli contraria recomendações internacionais de dar mais força às unidades de inteligência financeira para reprimir a lavagem de dinheiro e que a suspensão de investigações e processos reduz as chances de sucesso das operações. No despacho de Gilmar Mendes, o ministro julgou procedente a reclamação do ex-assessor Lineu Martins e suspendeu o processo até o julgamento final do tema pelo STF, em novembro. No fim da noite desta quinta-feira, o Supremo enviou um ofício ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, para esclarecer que a suspensão do processo vale apenas para o ex-assessor Lineu Martins. O processo continua em relação aos outros réus, entre eles o ex-governador Sérgio Cabral. E você vai ver a seguir o reforço para proteger as crianças de tiroteios em escolas dos Estados Unidos. E pesquisadores descobrem uma solução simples que pode diminuir a buraqueira nas ruas e estradas brasileiras. A gente mostra já já. Agora são 8 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Isso não é um veículo, é paixão. Jeep Renegade, Jeep Compass com taxa zero em 24 meses ou bônus de até R$12 mil no seu usado. Com o Mercado Pago, você não tem só uma maquininha, tem uma companhia inteira a serviço do seu negócio. A vendedora já ligou a maquininha. Especialistas em transações, tudo certo? Pronto para validar transações. Prontos para disponibilizar dinheiro na hora? Sim, senhor. Prontos para gerar rendimentos. E o cartão Mercado Pago? Está pronto para ser usado. Maquininha pronta para operar, aguardando o sorriso orgulhoso em 3, 2, 1. Tenha muito mais que uma maquininha. Aceita cartão? Claro, aceito. Mercado Pago. Inovação muda o nosso jeito de morar. Com a descoberta da agricultura, a humanidade passou a se deslocar menos em busca de água e comida. Foi assim que começamos a melhorar nossas casas e tudo que tem nelas. Quando inventamos a geladeira, o micro-ondas e a TV, tornamos a vida em casa mais confortável. Hoje, espelhos servem de agenda, telefone e até de personal trainer. E inteligências artificiais conectam todos os eletrodomésticos da casa, facilitando as tarefas do dia a dia. No futuro, materiais naturais e impressoras 3D irão mudar a forma como nossas casas serão construídas, otimizando e acelerando as construções, com menos desperdício e maior sustentabilidade. Móveis vão se adaptar ao corpo e TVs vão interagir com as pessoas, tornando tudo mais acessível para quem tem limitações físicas. É a inovação mudando a forma como moramos hoje e como vamos morar amanhã. Inovação. Muda tudo, muda todos. Tá na Globo. Oferecimento Nova Volkswagen. Inovação é tecnologia e facilidade no seu carro. A Casa Decor apresenta a Semana dos Estofados. É tudo com até 70% de desconto. Poltrona a partir de R$ 279, sofás a partir de R$ 699. 70% de desconto só no Bazar dos Estofados Casa Decor, Avenida Brasília. Atenção, a hora de comprar seu carro zero chegou. Feirão de fábrica Chevrolet nas concessionárias. Tem Onix e Prisma Joy com zero de entrada em 60 vezes. Ou Onix 1.4 com câmbio automático grátis. Ainda tem Spin a partir de R$ 67.690 e taxa zero em 24 vezes. Feirão de fábrica Chevrolet nas concessionárias. É só até sábado. Aproveite. Menos torneira aberta, mais atenção. Isso é menos consumo e mais responsabilidade. Uma campanha da Globo, uma atitude de todos. Alberto botou o bloco na rua, ao lado de Paloma. Onde é que meu pai foi com aquela maluca? Só que o clima nessa quadra vai esquentar com o ciúme de Ramon. Olha ela, seu pé caralho! Hoje. Tá imaginando coisa, irmão. Eu não tô imaginando nada não, tá? Eu vi você no colo dele, Paulo. Pra mim tá o pai do filho. Bom sucesso. Estamos de volta. A qualidade do asfalto, a gente sabe, é um problema antigo nas rodovias brasileiras. A gente até mostrou recentemente um levantamento aqui no Bom Dia Brasil. O governo gasta milhões de reais, mas ruas e estradas estão sempre esburacadas. Agora, pesquisadores de Minas descobriram um produto simples que pode mudar isso. Mara Pinheiro vai mostrar pra gente. Bom dia, Mara.
Bom dia, Eiana e Chico. É uma iniciativa, uma descoberta muito bacana. Pesquisadores da UFMG estão usando um material que vem da madeira e é descartado na produção de papel e ajuda a proteger o asfalto. Asfalto trincado, ondulado, o que não falta é reclamação de motoristas Brasil afora. Boa qualidade demais da conta. Este engenheiro aponta que os primeiros defeitos na pista começam a aparecer depois de 5 anos, mas as condições do tempo também costumam influenciar. Quando a temperatura é menos elevada, no sul do Brasil, por exemplo, ele tem uma durabilidade maior do que na região mais quente. Dá para comparar o asfalto com a nossa pele. Segundo especialistas, as trincas e as rachaduras são provocadas pelo excesso de raios ultravioleta. O ideal seria aplicar um protetor solar na pista para evitar o envelhecimento do asfalto. E esse protetor já está sendo testado na Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisadora Kênia Barros descobriu que a lignina, esse pozinho marrom, componente da madeira que vira rejeito nas indústrias de papel, tem a capacidade de prevenir a oxidação, que é o que estraga o asfalto. A lignina é jogada no piche aquecido em alta temperatura. Tecnicamente, ele é chamado de ligante asfáltico. A mistura é nivelada numa placa de granito e vai para esse aparelho que simula as variações da luz do sol durante o dia e das temperaturas. Os testes já deram resultado. Você consegue ter uma redução de em torno de 30% do envelhecimento do asfalto. O próximo passo é colocar a pesquisa na rua, ou melhor, no asfalto. Essa pesquisa é bastante promissora e o interesse agora é aliar a uma empresa de asfalto para fazer trechos de asfalto modificado com lignina para verificar a degradação no local. Segundo as pesquisadoras, já tem empresa interessada em testar o produto, mas ainda não há um prazo para que ele seja aplicado. Que não demore, não é, Chico, Ana? Porque a gente precisa de estradas com condições melhores, sem dúvida. Principalmente Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país. E na estrada que liga aí o Rio de Janeiro a BH, que está horrorosa, né? É boa daqui até Juiz de Fora. Depois, então Deus nos acuda e pague pedágio. Obrigado. A gente vai conhecer agora um projeto em Pernambuco que promove atividades para educar e desenvolver crianças e adolescentes com o apoio do Criança Esperança. Eu me identifico totalmente com esse trabalho que faço porque vejo que de alguma forma a gente está afetando a vida dessas crianças, a gente está produzindo efeitos. É um trabalho que a gente também tem que fazer com muita afetividade. Estamos no caminho, mas ainda tem muito caminho, muita estrada para percorrer. Tem muitas crianças e muitos jovens que ainda não estão aqui, que poderão chegar. Que a gente possa continuar tentando fazer a diferença na vida dessas crianças e desses adolescentes. Quem gostou? Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2019 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2019 020. Para doar R$ 40,00, ligue 0500 2019 040. Para garantir a doação é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. A gente volta a seguir com o vai e vem do governo de Israel em meio a uma polêmica sobre a visita de deputadas americanas. E um impasse do governo italiano impede o desembarque de mais de 100 imigrantes resgatados no Mediterrâneo. Agora, 8h43, hora de Brasília. Buscando um carro novo? Ford EcoSport, o seu primeiro SUV a partir de R$ 68.990 à vista, com câmbio automático. Mais informações, busque por Ofertas Ford. Todo mundo sabe que a Minizinha Chip cabe no bolso. Mas muita gente não sabe é que ela já vem com cartão sem tarifas e uma conta digital grátis para fazer pagamentos
transferências, saques e até empréstimos. Tudo isso por apenas R$12 de R$ 9,90. Minizinha Chip 2 com NFC e conta digital grátis do PagBank. Paga, transfere, faz saque e até empréstimo. O Na Estrada com o Galvão está de volta. E dessa vez vamos conversar com Isaquias Queiroz. Eu encontrei com ele aqui em Lagoa Santa e ganhei uma aula de canoagem. Tá demais. É domingo no Esporte Espetacular. Hoje, na sessão da tarde. Jerry, toma cuidado aí fora, tá? Uma grande tempestade na Antártica obrigou esse grupo de pesquisadores a voltar para casa. Deixamos 8 cachorros lá, senhor. Mas como seus fiéis companheiros vão conseguir enfrentar essa luta pela sobrevivência? Eu tenho que voltar lá. Agora. Resgate abaixo de zero. Hoje, na sessão da tarde. Procurando AP bem localizado, bonito e com áreas de lazer? Acabou de encontrar um perfeito para você. Residencial La Plata, no bairro da Prata. Apartamento com 80 metros quadrados por apenas 198 mil. Residencial La Plata, um sonho realizado. Um empreendimento Alvarez Construtora. Caoa Sherry apresenta a opinião de quem mais entende de Tigo 2. Se eu tiver que resumir o Tigo 2 em uma palavra, é completo. O preço é maravilhoso. Por esse preço, ter todos os opcionais que eu tenho, como banco de couro, teto solar, multimídia, airbag. Seu assistente de subida é excelente. Você para na subida, não precisa nem se preocupar. Eu não tenho outro carro sem assistente de subida. Nunca vi um acabamento tão perfeito. Tigo 2. Clientes 100% satisfeitos. As vítimas de depressão sofrem duas vezes, com a doença e com o preconceito de quem não entende o que está acontecendo. Depressão é doença, não é preguiça, não é só tristeza. Procure se informar, isso pode ajudar. E a ajuda começa pelo respeito. Sim. O território britânico de Gibraltar, na costa sul da Espanha, autorizou a partida de um navio petroleiro iraniano que foi apreendido no mês passado. Vamos a Londres falar com o Rodrigo Carvalho, porque se fosse pela vontade dos Estados Unidos, esse navio ia continuar apreendido por mais tempo, né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Chico, Ana. O governo americano ainda tenta um último apelo na Justiça de Gibraltar, mas a Suprema Corte do território britânico já autorizou a saída do navio. O Grace 1 ainda está atracado, mas deve partir ainda hoje. O navio foi apreendido dia 4 de julho pela Marinha Britânica quando passava por Gibraltar, sob suspeita de violar sanções comerciais. O governo britânico disse ter recebido garantias de que o petroleiro não vai para a Síria, que está sob sanção da União Europeia. O Irã acusou os Estados Unidos de pirataria por causa da pressão para manter o navio apreendido. A relação entre os dois países vai mal desde que o presidente americano Donald Trump saiu do acordo nuclear ano passado, sob o argumento de que jamais vai deixar o Irã desenvolver armas atômicas. E o governo de Israel voltou atrás hoje, de novo, e decidiu autorizar a visita de uma deputada americana muçulmana. Numa atitude sem precedentes ontem, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tinha proibido que Rashida Tlaib e Ilhan Omar, as duas primeiras muçulmanas eleitas para o Congresso americano, entrassem no país. Inicialmente, Netanyahu tinha permitido a visita, mas mudou de ideia depois que Donald Trump chamou as duas de, abre aspas, desgraça, fecha aspas, e pediu que elas não fossem recebidas. As parlamentares criticam a política israelense para os palestinos. Rashida, que nasceu nos Estados Unidos, vai visitar a avó de mais de 90 anos que mora no território palestino ocupado da Cisjordânia. A visita de Ilhan Omar ainda está proibida. Uma crise no governo italiano, com direito à troca de acusações entre ministros, está impedindo o desembarque de imigrantes resgatados por uma ONG espanhola. A Guarda Costeira da Itália recebeu 13 pessoas que estavam no barco da ONG Open Arms, todas com necessidades médicas urgentes ou estresse psicológico. Mas cerca de 130 imigrantes ainda aguardam o desembarque. Eles estão impedidos de descer na Itália por ordem do ministro do Interior, Matteo Salvini. Esse impasse gerou uma crise. O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, disse que Salvini é desleal e o acusou de ter uma obsessão por manter imigrantes longe dos portos italianos. Conte anunciou que 6 países europeus estão prontos para receber os imigrantes: Alemanha, França, Espanha, Luxemburgo, Romênia e Portugal. Mas Salvini mantém a posição. Enquanto isso, Chico, os imigrantes, inclusive crianças, continuam no mar 2 semanas depois de terem sido resgatados.
Segue o drama, né, Rodrigo? Obrigada, até já. E nos Estados Unidos, as aulas nas escolas recomeçam no mês que vem com uma novidade. Em alguns estados, cães treinados por militares vão reforçar a segurança de alunos e professores. A maior preocupação de pais e educadores é com a segurança dos alunos, num país em que os ataques a tiros nas escolas viraram rotina. Esse condado, na Flórida, apostou nas câmeras de vigilância, que enviam imagens de todas as salas e corredores para uma central da polícia em tempo real. São 10 mil câmeras nas 260 escolas da região. Joshua é fuzileiro naval e criou uma solução original: usar cães com treinamento militar para deter os criminosos. Depois de 5 missões em zonas de guerra trabalhando com cães, Joshua acredita que os animais conseguem neutralizar qualquer agressor. Ele reconhece que a vida do cachorro pode correr risco, mas diz que numa situação real é mais importante salvar a vida de uma criança inocente. Uma escola do estado do Minnesota vai ser a primeira a testar os cães de segurança. Mas o custo de manter os cães bem treinados e morando perto das escolas pode impedir que a ideia se espalhe. O gasto seria o equivalente a R$400 mil por ano. Esse valor aí é para cada escola que tiver essa segurança dos cães treinados. Você vai ver daqui a pouco as informações sobre a convocação da seleção brasileira. Carol Barcelos. O técnico Tite vai anunciar os 23 jogadores que vão disputar os primeiros amistosos depois da conquista do título da Copa América. Eu já volto com as informações aqui direto da CBF. Até já, Carol. Agora são 8 horas e 51 minutos, horário de Brasília. A gente volta já. Novo Fiat Toro 2020, a partir de R$ 76.990. Tem vendedora nova na loja da Nenê, mas não foi só um emprego que ela arranjou. Bom dia, família! Hoje, depois da sessão da tarde, o álbum da grande família. A história de quem a gente ama é também um pouco nossa. Afinal, é tanta coisa que se passa junto. Tantos sorrisos, tantos sonhos, que mesmo quando parece que tudo acaba, na verdade, só parece. A história continua, um pouco diferente do que era, mas linda, como sempre foi. Campo Santo Parque da Paz, lugar de lindas histórias. O melhor da tecnologia da nova Volkswagen, com uma condição imperdível. Só nesse mês, toda a linha Volkswagen sem entrada e a primeira parcela só quando receber o 13º. É isso mesmo, sem entrada e a primeira parcela só em dezembro. Confira, novo Polo 2020 completo, a partir de R$ 49.790. E T-Cross 200 TSI automático, modelo 2020, a partir de R$ 89.490. E as 3 primeiras revisões grátis. Fazer parte da nova Volkswagen vale. Só até sábado, Sofazeria Jacaúna Móveis, a preço de custo. É isso mesmo que você ouviu, a preço de custo. Sofás a partir de 15 de 79, sem entrada. Só até sábado, Jacaúna Móveis. Avenida Brasília e Estrada de Cabedelo. O Tribunal de Justiça da Paraíba possui 105 unidades judiciárias com competência em violência doméstica contra a mulher. Já foram abertos mais de 14 mil processos. Quase 5 mil medidas protetivas estão ativas. Só este ano, já foram proferidas mais de 1.600 sentenças. Não se cale, denuncie. A justiça está com você. Uma campanha do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Seu carro zero, com taxa zero e preocupação zero. Vem aí, mês de taxa zero Toyota, com zero chance de você se arrepender. Toda linha Yaris com taxa zero. É isso mesmo que você ouviu, toda linha Yaris com taxa zero. Não perca essa chance de sair de Toyota zero. E mais, Corolla 2019 com preço imbatível, a partir de R$ 89.990 e mais taxa zero. Mas corre, são as últimas unidades. É um Corolla 2019 por apenas R$ 89.990 com taxa zero. Venha aproveitar. Será que a Dalila conseguiu comprar alguém do laboratório para fraudar esse exame? Só pode ser isso. Laila está tentando conseguir provas de que Jamil não é o pai do filho que Dalila está esperando. Então é aqui que vocês fazem os testes de paternidade. Esse exame, ele pode mudar o destino de muitas famílias. De fato, a responsabilidade é muito grande. Mas existe uma margem de erro, certo? Quando é que isso acontece? Ou como acontece? Vocês lembram de algum caso em que o resultado estava incorreto? Hoje, órfãos da terra. Estamos de volta e hoje tem a primeira convocação da seleção brasileira depois do título da Copa América. Carol Barcelos está lá na sede da CBF já com as informações pra gente. Bom dia, Carol. Bom dia, Ana. Bom dia, Francisco. Um ótimo dia para todo mundo que assiste ao Bom Dia Brasil. Olha só, tem toda uma expectativa, gente, de renovação, né, para esse momento. Uma renovação que já era esperada para depois da Copa América. A seleção brasileira ainda tem 6 amistosos esse ano. Passar a agenda para vocês. Os 2 próximos são no dia 6 de setembro contra a Colômbia e depois no dia 10 de setembro contra o Peru. Os 2 jogos são nos Estados Unidos, aparecendo aí para vocês, o primeiro em Miami e o segundo em Los Angeles. Isso já pensando, gente, na programação de 2020, porque tem Copa América a partir do dia 12 de junho, depois a Copa América entra no ciclo de 4 em 4 anos, alinhando com a Eurocopa. Além da Copa América no que vem, tem também eliminatórias para a Copa do Mundo, que já começa em março. Agora vamos lá, o que esperar dessa convocação do Tite? Goleiro Alisson, a gente sabe que está fora por lesão, então o Tite deve dar mais experiência para o Ederson, que foi reserva durante a Copa América. Gabriel Jesus, a gente também sabe que está fora. Gabriel Jesus está suspenso por 2 meses por comportamento, por mau comportamento, né, na decisão da Copa América. O Tite também garantiu que não vai convocar nenhum jogador envolvido nas semifinais da Copa do Brasil. Então a gente está falando de Atlético, Paranaense, Cruzeiro, Grêmio e Internacional. Com isso, a gente não tem expectativa de ver o Everton Cebolinha, né, jogador do Grêmio, nessa lista da convocação do Tite. Daniel Alves, capitão da seleção. Daniel Alves não joga desde a final da Copa América. Ainda assim, é um nome muito esperado nessa lista. Sim, ele que está de volta ao futebol brasileiro, deve estrear em breve pelo São Paulo. Agora a gente tem uma novela aí no meio dessa história, né, gente? Uma indecisão envolvendo 2 jogadores muito importantes e muito fortes, nomes fortes na seleção brasileira. Felipe Coutinho e Neymar, envolvidos na mesma transação aí. Felipe Coutinho com a possível saída do Barcelona. Já o Neymar não joga desde junho, né? No último amistoso contra o Catar. Teve uma lesão no tornozelo, está recuperado da lesão, mas está aí, vivendo esse momento aí de indecisão se sai ou não do Paris Saint-Germain. Então, acho que mais do que essa falta de ritmo de jogo, né, que o Neymar vem enfrentando aí, que está muito tempo fora de campo, o que pesa mais é a indecisão, né? Saber o que vai acontecer ou não com o Neymar. A gente daqui a pouquinho vai tirar essas dúvidas com o Tite, ele vai convocar a seleção às 10 horas da manhã, horário de Brasília. E hoje a gente tem uma outra convocação, que é da seleção olímpica, sub-23, né? Lembrando que ano que vem tem também Jogos Olímpicos, então hoje ainda tem muito futebol pela frente para vocês. Um ótimo dia, um bom fim de semana para todo mundo. Segunda-feira eu tô de volta ao estúdio. Um beijo, gente. Beijo. Outro salve, Ana Carolina Barcelos. E vamos chegando ao fim do Bom Dia Brasil. Sextou, Rodrigo Bocardi? Ah, é, lógico, né? A tão esperada, inigualável sexta-feira. Há um alerta. Aqui em São Paulo, a Prefeitura prorrogou a vacinação contra o sarampo, que terminaria hoje, viu? Agora a campanha vai até o dia 31 de agosto. Apenas 35% dos jovens de 15 a 29 anos e 41% dos bebês de 6 a 11 meses tomaram a vacina. A cidade de São Paulo já registrou quase 1.000 casos de sarampo. Então, para quem ainda não tomou a vacina, corre até um posto, que ainda dá tempo. Bom dia a todos, boa sexta, bom final de semana e dá aquela dormida até acordar, viu? Vai ser bom.
Poxa, Rodrigo, quem precisa de uma bolsa para estudar, talvez não durma assim com tanta tranquilidade. O CNPq decidiu suspender 4.500 bolsas por falta de orçamento. São bolsas de graduação e pós-graduação que ainda não tinham sido preenchidas. E o motivo? Falta a grana. Precisariam mais de 300 milhões de reais de crédito suplementar para garantir as bolsas. Ótima sexta, ótimo fim de semana. Mas vamos falar de coisa boa, pessoal? Neste fim de semana é comemorado o dia do pão de queijo. Eu nem vou demorar aqui nessa despedida, não, para correr pro café e aproveitar essa delícia, né? Que é a cara de Minas. No Rio, pão de queijo é o quê? Gostoso, né? Aqui é bom demais da conta. Vamos comemorar por aqui também, Mara. Boa dica. Olha só, políticos da Dinamarca estão reagindo com ironia a uma ideia de Donald Trump. O jornal Wall Street Journal publicou, citando fontes na Casa Branca, que o presidente americano está querendo comprar a Groenlândia, maior ilha do mundo e região autônoma que pertence à Dinamarca. Um ex-primeiro-ministro disse que isso só pode ser uma piada de 1º de abril fora de época. E uma liderança de um partido conservador falou que caso Trump esteja realmente cogitando fazer uma oferta pela Groenlândia, é a prova final de que o presidente americano enlouqueceu. Boa sexta, bom final de semana e até segunda. Acerto. Outras notícias você tem a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje. Curta muito o seu fim de semana. Segunda tem mais Bom Dia Brasil. Até lá. Diante de uma caneca de café de um pão de queijo, viu? Você pergunta, existirmos, a que será que se destina? Obrigado pela sua audiência em Teresina, 167 anos. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. Bom Dia Brasil. Oferecimento Ford EcoSport. O seu primeiro SUV. Busque por ofertas Ford.